Vamos lá, a gente fala agora de Pierrot, confete, serpentina. Você já parou para pensar na origem das palavras que estão presentes no carnaval? Algumas histórias são bem interessantes. Quem explica agora para a gente é o professor Dr. Rodrigo Maia, dos Santos da PUC de São Paulo. Doutor, mais uma vez, obrigado, professor, aqui pela sua presença nesse feriado, carnaval. Importante falar de língua portuguesa também no carnaval, né? Importante falar de língua portuguesa. Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos telespectadores. Em um feriado como esse, acho que é importante a gente descobrir a origem de algumas palavras. Toda vez que eu falo sobre a origem das palavras, as pessoas falam, poxa, que legal, essas curiosidades são bacanas, a gente gosta de saber. E eu fico muito feliz, né? Porque quando a gente fala da origem das palavras, as pessoas leem a palavra caramba, agora eu percebi o que é. Então eu trouxe algumas curiosidades para a gente conversar e aí a gente vê se o carnaval fica um pouquinho mais leve aqui no que diz respeito à língua portuguesa. Sempre lembrando, vamos transformar ela de temida para querida. É a grande missão dessa coluna, tá bom? A primeira tela que eu trouxe, não sei se já está à disposição, que eu trouxe a palavra carnaval para a gente falar. Dá uma olhadinha. Carnaval, quando a gente pega a definição em si, né? A gente pega a definição, a gente vê, ó, período de festas que começa 3 dias antes da quarta-feira de cinzas, que no caso amanhã, dedicado a festejos, bailes, desfiles. Quer dizer, aquela questão que todo mundo conhece, aquela festa que começa 3 dias antes, termina na quarta de cinzas. Algumas pessoas falam quarta de cinzas e falam como uma festa. Recomeço o meu ano, né? Porque aí no carnaval a energia foi toda embora, né? Mas olha que interessante, né? Se você pegar a origem carne levare, que é a véspera da quarta-feira de cinzas, é o dia em que se inicia a abstinência da carne exigida na quaresma. Então, assim, é uma origem que tem a ver com alguma questão, né? E aí depende religiosa, depende de cada um, obviamente, mas o que importa pra gente é a palavra. Veja, o latim carnem levare significa abstenção de carne. Mas olha só que interessante, justamente por ser uma festa que celebraria o início da abstenção de carne, as pessoas nessas festas normalmente eram consideradas festas profanas, porque eram festas que as pessoas abusavam muito das coisas. Da exposição da carne, né? Da exposição da carne, mas esse abusar, que hoje as pessoas poderiam até entender de uma outra forma, não. Aquela época é simplesmente comer muita carne, comer muitas coisas, etc. Aí era uma festa, começou a ter música, começou a ter dança, e aí era uma festa para celebrar a abstinência na carne, que hoje virou um grande festejo, principalmente aqui na região, em todas as regiões brasileiras, uma questão cultural muitíssimo forte. Tem gente que ainda considera o carnaval uma festa profana, mas aí a questão, cada um tem a sua opinião, cada um tem seu ponto de vista, o que importa pra gente é a origem da palavra, né? Carnem levare, que significa abstenção de carne, que é o período que se inicia a partir de amanhã, a suposta abstenção para a quaresma que chega na Páscoa, tá bom? Essa é uma origem. Segunda palavra que eu coloquei, eu achei interessante, por mais óbvia que ela pareça, tem uma questão interessante. A serpentina é um castiçal de 3 braços em espiral, que costumava ser acendido no sábado de Aleluia, que antecedeu o domingo de carnaval, né? E hoje a gente considera essa fita estreita, né? Eu coloquei uma imagenzinha super simples, comprida, colorida, em formato de discos, que se desenrolam na hora do arremesso. Então, assim, não é só pelo fato de quando você joga a serpentina, obviamente ela pode lembrar uma serpente. É o contrário, né? Você tinha um castiçal aí que era aceso em comemoração ao sábado de Aleluia. Ele, por conta desses 3 braços em espiral, lembrava uma serpentina. Quiseram fazer, vamos chamar assim, um confeito, alguma coisa que lembrasse esse castiçal, e aí a ideia de colocar em disco um papelzinho, jogar e lembrar a serpentina. Principalmente que a ideia da serpentina não é só você jogar, né? Assim, pelo jogar. É quando cair, ela ficar no formato de espiral, para lembrar esse castiçal. Que bacana, então, que é bem interessante, né? De você imaginar que é por aí. O confete, que as pessoas também perguntaram, na verdade vem da questão do confeito, né? Os primeiros confetes eram bolinhas de isopor que as pessoas jogavam. Lembrando um confeito, por exemplo, um brigadeiro que a gente conhece, um confeito, um beijinho, um docinho, mesmo que fosse um salgado, mas um confeito. E essas bolinhas começaram, em vez de bolinhas, virar disquinhos, e aí a gente chama de confete, né? Pierrot é uma palavra que é francesa portuguesada no sentido da fantasia, né? As fantasias que as pessoas colocam, e aí tem toda essa origem também. Então, carnaval, serpentina, confete, pierrot, são palavras importantes da gente conhecer para a gente contextualizar o carnaval aí
mas o mais legal é todo mundo curtir o carnaval com responsabilidade. A gente sabe que esse é o ponto mais importante, né? Vocês sabiam dessas origens? Não Sinceramente, sabia. não. Agora, Pierrot me chamou a atenção. Será que então na França a comemoração era com essas roupas de Pierrot? Com o rosto pintado de branco? No sentido dessas comemorações carnavalescas, confesso para você que aí até faço um convite a mim mesmo de fazer uma pesquisa. Eu não sei se festas carnavalescas, Lidiane. Creio que outro tipo de festa, alguma festa um pouco mais associada à cultura local, posso pesquisar sem nenhum problema e trago na próxima semana, tranquilamente. Mas o ponto, na quinta-feira, aliás, né, que hoje é terça, né? Trago na quinta-feira para a gente falar, mas o ponto é a questão da fantasia mesmo para nós, né? E o Pierrot, que quando a gente pega ali, as pessoas escrevem com aquele Tzinho no final, Pierrot já foi aportuguesado, sem o T no final. E com acento circunflexo. E com acento circunflexo, né? Pierrot, para lembrar essa questão da palavra. Vamos ver se na França havia algumas festas também nesse sentido. E perceba que eu disse havia algumas festas. Vocês repararam que eu não disse haviam algumas festas? Se eu tenho mais um minutinho, tá tranquilo? Tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Pelo seguinte, chegou uma grande, mas assim, uma avassaladora quantidade de mensagens quando o ministro da Educação cometeu um erro supostamente crasso de língua portuguesa, dizendo houveram no lugar de houve. Como, por exemplo, eu falei agora havia, que é o correto no singular, no lugar de haviam, né? Havia festas, né? E aí muita gente fala, nossa, que absurdo. Sem brincadeira, Nona Lidiane, eu recebi no mínimo umas 100 e poucas mensagens, assim, somando as mídias. E aí eu vou emitir aqui rapidamente um recado, pode ser? Claro. Veja. É óbvio que o ministro da Educação ele tem algumas coisas, alguns erros que ele não pode cometer. Por quê? Porque se cobra do ministro da Educação uma língua portuguesa formal, num contexto que ele estava, dando uma entrevista, etc. Então, assim, nada justifica. Ele tem que ter a informação e tem que usar a língua portuguesa o mais corretamente possível. Um detalhe importante é imaginar assim, agora eu, professor de português, eu estou falando. 2 jornalistas aqui também falando. Sem dúvida que se a gente pegar a nossa fala, se alguém em casa estiver gravando e transcrever a nossa fala, do ponto de vista textual, haverá inconsistências. Por quê? Porque a fala ela é diferente da escrita. Não é que justifica um erro de havia por haviam, haverá por haverão. Mas entende-se que a fala pressupõe algumas comunicações diferenciadas. Acho que estereotipar uma pessoa, e eu nem quero defender o ministro do ponto de vista partidário, político, ideológico das ações, essa parte não cabe a mim. Essa parte cabe a outros comentaristas do programa. Então, quero dizer para todo mundo assim, acho que estereotipar alguém por um erro de português, principalmente um erro de português como esse, que por acaso ele fez a concordância no plural, mas é que talvez ele esqueceu que o verbo havia, nesse caso, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, não participa das conjugações. E aí fica muito ruim, porque algumas revistas publicaram, inclusive, erro crasso do ministro da Educação, e no título também tinha erro, a revista também cometeu erro no título, separou sujeito e verbo com vírgula, coisa que não se faz. Então, veja, quando a gente estereotipa as pessoas, sabe? É um sujo falando de um mal lavado, é um sujo falando mal lavado, e aí fica essa língua portuguesa que as pessoas ficam enxergando só como aquela coisa chata que fica corrigindo todo mundo. Então, acho que a grande missão nossa aqui como mídia, aqui numa coluna como essa, é mostrar para as pessoas assim, vamos ver a forma certa? A forma correta é essa, quando você precisar ter, aliás, o uso formal, é desse jeito. Quando for informal, você tem algumas liberdades. E a gente muito mais ensinar do que julgar. Eu acho que esse é o grande ponto do português. Chamar a mídia para ensinar e julgar menos no que diz respeito à língua portuguesa. Estou à disposição sempre, quando tiver esse tipo de erro, para o ministro, para a gente conversar, tocar, olha, tem esse assunto, ele é assim, mas a gente pode fazer, né? Agora, ficar estereotipando as pessoas, quantas vezes aqui a gente não comete algum erro? Claro. A língua portuguesa aqui do Brasil, ela tem diferenças com relação à língua portuguesa de Portugal e tem alguns arcaísmos que a gente precisa resolver. Só não acho que a gente tem que ficar colocando, né, alguém assim e falar assim, nossa, agora ele é isso, ele é aquilo, por conta de um erro de português. Lembrando que o grande objetivo da comunicação é ser entendido, né? É ser entendido, é o grande objetivo da comunicação. Tem que chegar, né? E claro, a gente tem o grau de formalidade justamente quando eu uso exemplo sempre da roupa. Eu não vim aqui de camiseta, porque é feriado, de boné, óculos escuro e um protetor solar na mão. Por quê? Porque aqui eu não vim tomar sol, né? Aqui a gente vem conversar com os telespectadores. Agora, né, a gente precisa ter como é que eu vou dizer, essa educação de chamar assim e falar assim, ministro, houve um erro, ministro.
Vamos cometer mais esse erro, ministro? Seja você do partido A, B, C ou D, da ideologia A, B, C ou D. Ministro, ó, esse erro aí não convém, né? O ministro da Educação. Ainda mais né? para a pasta, né? Ainda mais para a pasta da Educação. Esse erro, eu acredito que não será mais repetido. Então, mas veja que interessante, só para finalizar, se é questão do tempo, esse erro não será mais cometido. Mas imagina se nós, como exemplo da educação, chamássemos, entre aspas, obviamente, o ministro, esse erro não se comete, ministro. Esse erro é assim, assim, assim. Revista, você que foi falar do erro, olha, sujeito e verbo não se separa com vírgula. Então, assim, vamos aprender muito mais do que julgar. Esse é o grande recado que eu quero dizer da língua portuguesa. Claro que houve um erro que ele não podia ter cometido, mas ensinar mais e julgar menos, acho que é a grande lição que fica. Show de bola, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Link. Eu que agradeço. Mais uma vez e até bom quinta, fim de... Até quinta-feira e bom fim de carnaval. Aí, vamos ressurgir das cinzas da quarta-feira como fênix. E na quinta-feira estaremos mais uma vez para conversar sobre língua portuguesa. Bom final de carnaval para todo mundo. Juízo aí na curtição. E a gente está aqui à disposição. Um bom dia para vocês. Bom dia, Nola. Bom dia, Lidiane. Obrigado. Obrigado, Obrigada, Rodrigo. professor.